Nos dois últimos dias estudamos sobre o pecado de Moisés e o que ocasionou esse pecado de Moisés. O Senhor disse que ele não entraria na terra. Bem, mas o povo de Israel estava às portas da terra. Eles haviam agora peregrinado pelo deserto durante 40 anos e estavam às portas de Canaã. O que fazer com Moisés se ele não vai entrar na terra? Como é que o Senhor vai tratar agora Moisés? O natural, poderíamos pensar, se ele entrasse na terra, é que ele entrasse com o povo na terra e vivesse, morresse de velhice, de boa velhice. Mas isso não aconteceria, porque o Senhor disse que ele não ia entrar na terra. Como é que o Senhor ia tratar a aposentadoria de Moisés? Será que Moisés teria uma aposentadoria fora da terra, nas terras de Moabe, em terras estrangeiras, sem entrar na terra? Como é que o Senhor ia tratar do final da vida do seu amigo? Lembra, irmãos? O Senhor falava com Moisés como a um amigo, no livro de Êxodo, no capítulo 33, verso 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Outra versão diz assim, como um homem fala com seu amigo. O Senhor falava com Moisés. O Senhor tinha uma relação de associação com Moisés. E agora, ele não ia entrar. Como é que o Senhor podia tratar o final da vida de Moisés? O final da vida de Moisés não podia ser um final trivial, medíocre, nem um final de pompas reais. Não, o Senhor tinha alguma coisa melhor para Moisés. O capítulo 34 de Deuteronômio, o último capítulo de Deuteronômio, fala sobre a morte de Moisés. Sobre a autoria desse capítulo, alguns acham que foi Moisés quem escreveu, inspirado por Deus, escreveu sobre o que aconteceria no futuro. Outros entendem que Josué é que escreveu esse capítulo. E ele foi colocado no livro de Deuteronômio, no final do livro de Deuteronômio. Ou algum outro autor anônimo. O mais provável é que tenha sido Josué, pois Josué era o substituto de Moisés. E as palavras de elogio que se encontram de elogio a Moisés, que se encontram nesse capítulo, não seriam próprias de próprio Moisés fazê-las, mas sim a Josué. Uma morte especial. Deveria ser uma morte especial, na fronteira com a terra prometida. Se nós olharmos lá o capítulo 34, irmão, nós vamos ver o seguinte: o Senhor convocou Moisés ao Monte Nebo, no cume de Pisga, e de lá ele mostrou a totalidade da terra. Sério, irmãos, quando ele mostrou a totalidade da terra, os limites que são apresentados no capítulo, é impossível de ver essa totalidade a olhos nus. É impossível que a visão alcance todo esse território. Portanto, irmãos, é muito provável, é certo, que a visão que o Senhor deu a Moisés era uma visão espiritual, era uma visão profética da terra, do tamanho da terra, de cada região da terra. Era uma revelação sobrenatural. Ainda uma revelação sobre o futuro da nação, como a nação se comportaria na terra, como a nação teria momentos de fidelidade, momentos de infidelidade, como a nação seria novamente tomada por nações estrangeiras, como também, muito provavelmente, na nação, o futuro da nação, o Senhor Deus mostrou a Moisés também o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Certificou a Moisés, o Senhor certificou a Moisés dos termos da aliança. Mostrou para ele a terra e falou assim: tá vendo? Isso aqui é aquilo que eu combinei com os vossos pais, com Abraão, com Isaac, com Jacó. E aí, irmãos, tem um verso simples, 34:5. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, como disse o Senhor. Morreu, descansou.
descansou nos braços do seu amigo, descansou nos braços do Senhor. Verso 6 diz assim: ele foi sepultado pelo Senhor. E o túmulo ninguém sabe aonde foi. Ninguém ficou sabendo aonde foi, aonde ele foi sepultado. Porque se eu soubesse que ele poderia ser, certamente seria motivo de peregrinação e de idolatria. Mas o Senhor sepultou o seu amigo. Como estava Moisés, então, nessa situação, antes de morrer? O verso 7 do capítulo 34 diz que ele tinha 120 anos e estava em pleno vigor, estava com a vista boa, estava no frescor da sua saúde. Mas o Senhor fez com que ele descansasse. O servo de Deus, Moisés, não ficou velho, doente e morreu de doença, mas ele descansou nos braços do Senhor. Em seguida, irmãos, no verso 9, o capítulo 34 apresenta a investidura de Josué. Josué, a quem Moisés tinha posto as mãos para que ele fosse o novo líder do povo, e ele se tornou o novo líder do povo. Mas o que eu quero salientar, irmãos, é o que poderia estar escrito na lápide do túmulo de Moisés, se houvesse esse túmulo. Está no verso 10 do capítulo 34. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Pensaram, irmãos? No fim da vida, ao final da vida, ter uma referência dessa, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Moisés foi um homem ímpar, irmãos, um homem absolutamente especial. Portanto, irmãos, aquela morte não era o fim para Moisés. Quando a Bíblia diz que o Senhor falava face a face, é que tinha uma associação íntima com Moisés. E agora, então, ele não poderia ficar no túmulo, a morte não poderia ser o fim de um servo de Deus. O Senhor, seu amigo, o Senhor Deus, seu amigo, tinha algo especial para Moisés. Amanhã vamos ver o que era que o Senhor tinha para Moisés. Mas o Senhor não ia deixar o seu amigo Moisés, no pó da terra. Mas tinha um plano especial para ele, muito melhor do que entrar na terra prometida. E amanhã vamos ver o que o Senhor tinha para Moisés.